Então, agora, eu quero compartilhar uma pequena mensagem, se vocês me permitirem, então irei para a grande celebração. Eu literalmente sei que vocês vieram para celebrar o eterno sangue de Jesus. Só assim é por isso que vocês estão aqui, porque é um sangue tão enorme, com um poder tão enorme, nos conduzindo para o reino de Deus. Então, nós estamos aqui para celebrar nesta noite. Eu sei que as pessoas estão sintonizadas, mas há uma refeição vindo e também vamos desfrutar de uma refeição. Nós estamos jejuando hoje, será um jejum muito leve, não se preocupe, mas eu vou continuar sozinho e vocês ficarão bem. Então, este é um tempo tão histórico na vida da igreja, que o Senhor decidiu fazer maravilhas diante dos olhos dos homens, dos filhos e filhas de Adão, certo? Ele decidiu vir e interromper a conversa para fazer aquilo que você chama de uma intervenção. E esta intervenção é a esperança que nós temos de que Deus sempre intervém para nos dizer: não, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Eu estou com você. Essas intervenções são muito importantes. Caso contrário, você acabaria com aquilo que se chama o silêncio pavoroso de Deus, quando o Senhor não está falando e você não tem certeza se você está andando corretamente ou não. Este é um lugar terrível para estar, certo? Mas hoje, novamente, como eu comecei, para aqueles que acabaram de sintonizar, eu comecei mencionando esta visão maravilhosa do Senhor, a visão da cidade da Nova Jerusalém. E esta visão foi num domingo, 29 de janeiro do ano de 2023, domingo à tarde, 1h20 da tarde. Quando eu estava lendo a respeito da igreja em Filadélfia, isto é Apocalipse 3, do 7 até o 13. E enquanto eu lia aquela escritura, era um domingo, eu estava sentado em uma cadeira lendo a Bíblia. À tarde, as pessoas estavam nas igrejas, e enquanto eu estava lendo, porque eu estava impressionada pelo amor de Deus por aquela igreja. Como o Senhor ama aquela igreja, Ele fala coisas maravilhosas sobre aquela igreja, e Ele atribui a ela promessas, e se você ouvir essas promessas, são promessas de entrar no céu. Então ela tornou-se uma igreja de fé histórica, fidelidade a Jesus, fé perseverante, firme, uma igreja que amou Jesus. A igreja da perseverança, há muitas coisas lá. A igreja que se separou para o Senhor Jesus. A igreja que era focada no céu. A igreja que amou e abraçou. A igreja que desposou o temor de Deus como uma característica fundamental da salvação. Que Deus tem que ser temido, nós temos que temer a Deus porque Ele é Deus, certo? A igreja que saiu para evangelizar, porque lá dentro você ouve a interação dela com as sinagogas e tudo isso, certo? Perseguida, mas perseverou. Então é isso. Então há tanto lá, e eu estava lendo sobre esta igreja, e quando eu cheguei no versículo 12, onde ele está falando sobre a Nova Jerusalém, então o Senhor me arrebatou para dentro de uma tremenda visão. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ele diz: ao vencedor, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e escreverei sobre ele o meu novo nome. Então, há um novo nome que somente Jesus conhece e você também conhece. Mas este era o lugar onde o Senhor me roubou naquela visão. E quando Ele me arrebatou naquela visão à minha esquerda, Ele me levantou instantaneamente. Você sabe, essa é uma daquelas visões que eu desejaria que fosse mais longa. Quando você sai dela, você descobre que era uma visão em um flash. Mas quando ela termina, você fica pensando, eu queria saber mais, eu queria ver mais.
Então, naquela visão como um flash, ele me levantou e do meu lado esquerdo, ele me levantou dentro do céu e lá em cima, do meu lado esquerdo, era como um voo panorâmico, como se eu estivesse voando sobre a cidade assim. Deixe-me vê-la. Inclusive a silhueta dos edifícios, alguns edifícios que terminavam em ponta assim. Isso não significa que há 4 lados diferentes também, ok? Então, a cor é como se alguém pintou uma cidade de branco. Agora mesmo, em Nairobi, eles dizem, pintem seus edifícios. Mas eu estou dizendo, é como se alguém tivesse pintado uma cidade inteira de branco. Então, quando ele terminou de pintar, e as pessoas disseram, oh, que grande trabalho você fez, ficou lindo agora, certo? Então ele disse, não, espere um pouco, ainda não terminei. Ele vai pegar pó de ouro e começa a jogar sobre a cidade, certo? Então estava brilhando assim, embelezada. Então ele usa o sol. Vamos dizer que está chegando a hora do anoitecer. Está anoitecendo. Então, como agora, corta um pouco da luz. Corta um pouco da luz, o sol ainda está brilhando, mas reduza um pouco a luz para você poder ver a beleza da cidade. É como se ela estivesse brilhando. Se você poderia dizer, algumas vezes quando você vê que as janelas têm luz, mas ainda é dia, entendem? Muito lindo, uma cidade muito poderosa. E eu estava dizendo que hoje na nossa conversa, antes de eu começar a lidar com o que eu vou lidar hoje, você vai me ouvir lidando com aspectos muito importantes desta jornada na qual nós estamos. Eu vou lidar com muitas coisas. Dê-me um momento, então vou dar o tópico que vai chegar até vocês. Mas para começar, eu quero começar com este fundamento, que pelo tempo, quando o Senhor está me mostrando esta cidade está no estado eterno de Deus, no reino eterno de Deus, o estado eterno, a eternidade de Deus. E eu disse para aqueles que não estavam aqui, eu vou dizer novamente, que neste momento ele está me mostrando, ele agora está me mostrando o supremo, o destino final do homem. Do homem que é nascido de novo, o destino final, o supremo. Finalmente você chegou. Então, quando ele me mostra esta cidade, meus abençoados filhos e filhas de Nakuru, que me trouxeram um pouco da alegria deste avivamento, para compartilhar com vocês a alegria do avivamento, dizendo, mesmo que o Senhor está indo agora para a Nigéria, lembre-se que o Senhor está nos deixando com esta tremenda alegria. Deus nos visitou, as pessoas são nascidas de novo, o avivamento está no ar e as marcas deste avivamento é HIV/AIDS curada. Então agora, eu disse que quando ele me mostra isso, neste momento agora, quando vocês estão na Nova Jerusalém, o destino final, eu disse, a era da igreja já terá terminado. Número 2, e o arrebatamento já terá acontecido no tempo quando vocês entrarem na Nova Jerusalém. E a tribulação já veio e já foi. E a grande tribulação também já veio e já passou. O anticristo já fez os seus atos. E a segunda vinda de Cristo já aconteceu. O Messias já voltou para a segunda vinda e os seus pés já pisaram no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E então o terremoto já sacudiu aquela montanha. A batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon já aconteceu e já foi vencida. Foi vencida. Oh, que Deus tão poderoso. Nós vamos vencer. Aleluia. Nós temos certeza da vitória. É tão poderoso servir um Deus que é vitorioso, meu Senhor.
Porque então você sabe a razão pela qual ele está me mostrando isso? É para eu vir e falar com vocês a respeito disso. Que este é o seu destino, o destino final de vocês. E para que agora vocês devem permanecer fortes. Não importa as circunstâncias, a perseguição, você agora tem que ficar de pé, firme. Porque você sabe que finalmente nós sabemos onde vamos chegar. Porque ele até mesmo já colocou o destino diante dos nossos olhos. Então, naquele tempo, a segunda vinda já terá acontecido. Armagedon já terá acontecido e já foi vencido. Jesus se levantará vitorioso. Então, não importa o número de armas nucleares que vocês têm na Terra, Jesus será vitorioso. Isto é sério. Então, o reino milenar já terá acontecido. Você pode imaginar, 1000 anos, Satanás terá sido preso por um pouco de tempo antes de ser liberado. E eu sei que você deve estar pensando, oh meu Senhor, por que ele vai soltá-lo novamente? Se ele fez tanto estrago, Senhor, por que o Senhor vai soltá-lo novamente? Então ele ficou preso por 1000 anos. Aqueles que entraram no reino milenar já entraram, alguns deles em corpos físicos, outros em corpos gloriosos que vieram com Jesus. Vocês que estão sentados aqui voltaram com ele do céu em corpos gloriosos agora. Vocês testemunharam ele indo para Petra para trazer Israel de volta, um lugar preparado para eles por 1360 dias. O reino milenar já terá acontecido. Vocês já reinaram com ele. Vocês já reinaram com ele. Ai, isto é sério. Receberam jurisdições, sentaram em tronos, trouxeram pessoas para Jerusalém periodicamente para adorar o rei. O reino milenar, ele regenerou a terra. A expectativa de vida foi alongada para aqueles que estavam em corpos físicos. Ele diz que se o homem morre com 100 anos, este homem é como um amaldiçoado. É como uma criança, ele morre muito jovem. Isso significa que a longevidade aumenta como era no princípio, no Antigo Testamento, certo? A terra será verde. Alguém pergunta, será que isso significa que a árvore da vida vai descer aqui para regenerar tudo? Eu não sei essa parte, mas eu penso algumas vezes, porque a árvore da vida está no estado eterno. Mas a gloriosa autoridade da gloriosa ressurreição do Messias vai ressuscitar tudo. Naquele tempo, o juízo do grande trono branco já terá acontecido. 2 juízos terão acontecido, certo? Um é o trono do juízo de Cristo no céu para vocês, para avaliar as coisas que foram feitas neste corpo, através deste corpo, nesta terra, certo? As pessoas terão sido recompensadas, coroas serão dadas. Então este é o chamado. Ele está te chamando agora para tomar cuidado e mudar as coisas agora, para que você tenha mais crédito de coisas boas que foram feitas em seu nome. Aleluia! Que o teu nome tem um registro, uma lista de coisas boas que foram feitas. Então agora você recebe uma coroa, você recebe um prêmio, uma recompensa. Quando agora o Senhor está sentado no céu com a igreja arrebatada. E um nome é chamado. Provavelmente ele não vai usar este nome. Eu creio que agora é o nome real. Então, naquele momento, você se levanta, cumprimenta pessoas, elas estão te aplaudindo. E você disse, eu não mereço essas coisas. As coisas que você fez enquanto estava aqui. Quando você pegou as viúvas idosas, ele registrou tudo. Indo lá na frente para receber a coroa, certo? Trombetas estão soando e os anjos estão celebrando no céu, certo? Então, tudo isso terá acontecido e você veio e reinou com ele 1000 anos e o inimigo foi solto por pouco tempo e alguns dos filhos das pessoas que entraram no reino milenar no corpo físico
eles se rebelaram, eles se afastaram um pouco de Jesus. Você sabe, não tem nada mais difícil para mim do que este ponto na linha do tempo profético de Deus. Não tem nada mais difícil para mim do que esta parte, porque este é o Senhor. Ele está reinando. Quem pode ousar se revoltar, fazer uma rebelião? Você pode imaginar isso? Ele está aqui, reinando aqui. E então você se rebela? Não mesmo. Então você entende como eu me sinto? Não mesmo, de forma nenhuma. Mas, de qualquer forma, há uma rebelião final que acontece, que, na verdade, é uma armadilha. Deus quer expor o coração deles para poder julgá-los. E então, agora, o juízo do grande trono branco já terá acontecido e vocês entraram no estado eterno. Foi isso que o Senhor me mostrou aqui. Então, eu quero andar através deste processo. A jornada já está aqui, já mostrei para vocês aspectos muito importantes desta jornada. Aleluia. Agora, eu falei a respeito do que vem depois. O arrebatamento é o próximo. E eu já falei muito do que vem em seguida. E é ainda aí onde eu quero ir. Eu sei muito bem que este avivamento, da forma como ele veio até nós, ele realmente colocou responsabilidade sobre vocês. Uma obra, um dever. Ele te deu uma obra e ele disse, você não pode entrar sozinho. Você tem que pensar nos outros. Então há evangelismo. Vocês entendem? Então, para mim, esta é a minha oração. Que vocês, como pastores, você sabe, eu já disse isso vez após vez, que o maior chamado que vocês têm, desde o dia que vocês tiveram aquela inauguração, o dia, quando tivemos aquela ordenação, vocês se lembram? Quando eu estava dizendo, vocês foram chamados para o chamado de um evangelista, para sair e evangelizar Jesus. Isto é sério. Eu sei que vocês têm seus títulos, arcebispo adjunto, sênior arcebispo, eu sei. Mas ele está dizendo que estas coisas mais elevadas para a qual Jesus está te chamando é o chamado para estar dentro do chamado de um evangelista. Não, nós fizemos cruzadas. Sim, isso é uma coisa muito grande, mas tem algo especial a respeito de alcançar pessoas lá fora. Aqui você tem o seu filho deste lado, sua filha deste lado, num sábado maravilhoso como esse, vocês estão vestindo uma camiseta escrito Jesus salva, Jesus está vindo, prepare o caminho. Sua filha está vestida, segurando folhetos na mão, seu filho também, e você está interagindo com uma pessoa, uma alma perdida frente a frente. Isso é algo que você não pode remover, você não pode comparar isto com nada mais. Até mesmo como você o cumprimenta. Como está você? Você já viu que Deus te ajudou? E Deus te mostrou quando a oportunidade agora está presente. O Senhor está dizendo, olha, Ele está pronto, vai até Ele agora. E você diz, oi, posso te cumprimentar? Louvado seja o Senhor, nós somos cristãos, tudo bem? Nós também estamos comprando neste supermercado. Tá tudo bem, sim. Não, nós somos de Nakuru. Me perdoe a palavra Nairobi. Aí. Então, nós somos de Nakuru também. Você está comprando bem? Sim, nós estamos apenas olhando. Ok. Eu queria falar com vocês sobre Jesus. Esta é minha filha, este é meu filho. Nós amamos vocês. Qual é o nome da sua filha e do seu filho? Meu filho se chama Peter. Assim, vocês conhecem Jesus? Vocês vão à igreja. Então, neste contato inicial, meu Senhor, pode ir para qualquer um destes dois lados. O Senhor quer que você tenha essa experiência. Esta conversa pode chegar a um dos dois lados. A pessoa pode te dizer, não. Obrigado, mas eu tenho que ir agora. Então, você acabou de saber que você foi rejeitado, descartado, certo? Vocês estão entendendo? Descartado. Eles até podem te dizer, eu não acredito nisto, certo? Então, tem alguma coisa a respeito do evangelismo, que você não pode falhar
em interagir com as pessoas. Se você ler a Bíblia e olhar a primeira igreja, eles saíram para evangelizar Jesus, e neste processo de evangelismo, eles plantaram igrejas, pegaram algumas pessoas naquela região, estavam adorando Jesus, nascidos de novo, e você está cuidando dele, certo? Eu sei que na cura vocês vão dar o relatório, vocês sabem disso, e isso é uma coisa linda. Mas eu também estou dizendo que algumas vezes, entendem, quando você é um pastor, você pode facilmente acabar falhando em interagir com as almas perdidas, ser preso no pastoreio, entendem? Quando agora você está administrando, não. Cada um de nós, até mesmo você, o arcebispo adjunto, pastor, você tem que encontrar uma oportunidade em uma base diária. Ok, agora eu subi muito o nível, certo? Se for possível, em uma base diária, mas vamos tentar fazer isso uma vez por semana, toda semana. Então, eu simplesmente posso dizer-lhes que toda semana tente conduzir alguém para Jesus. Isso significa que você faz vários encontros e conduz alguém para Jesus. Sim, nós ainda precisamos voltar ao chamado humilde de andar nas ruas a pé, cumprimentando pessoas na rua aos sábados. E adivinhe, eles estão lá, as pessoas estão lá. E adivinhe uma coisa, eles estão prontos, certo? Então, conduza-os para Jesus, dê um folheto para eles e tudo isso. Então, estou simplesmente dizendo que a obra do evangelista é muito importante, porque é para isso que nós somos chamados. Quando o avivamento explode, você é chamado para evangelizar, certo? E este evangelismo tem que chegar no lugar onde você trata um por um. Você tem um encontro, uma conversa pessoal com a pessoa. Fala com a pessoa. Aleluia. Aleluia. Então, hoje, eu quero lidar com algo muito, muito importante aqui. Eu quero falar a respeito dos juízos dos quais vocês nos ouviram falar. Sabe, quando o Senhor traz os seus juízos? Obrigado, Cal, meu filho. Você tem água? Obrigado, meu filho. Eu sei que você trabalha à noite e o dia inteiro, mas o Senhor vai te abençoar. Então, eu quero falar a respeito dos juízos dos quais vocês me ouviram falar, e mais tarde eu trouxe Isaías 24. E vocês viram que Isaías 24 realmente fala daquilo que está vindo. Então, para mim, de onde eu estou de pé aqui, eu poderia começar pela profecia do terremoto do Haiti e falar sobre o terremoto do Chile, a profecia 8.8, Nepal, Filipinas, Estados Unidos, o grande terremoto do Norte. Eu poderia mencionar tantos e acrescentar Covid, coronavírus, Zika vírus e colocar muitos, na verdade, certo? E esta pode ser a minha introdução de que há uma mensagem que o Senhor está falando a partir destas coisas. Ele essencialmente está dizendo que este juízo está vindo, que este tipo de juízo está vindo. Um juízo ainda pior está vindo. Aleluia. Aleluia. Então, olhando para o juízo de Deus que está vindo, eu quero virar um pouco, virar só um pouquinho. Porque vocês me ouviram. Vocês se lembram? Eu posso repetir aqui. Vocês se lembram na cura? Eu perguntei. Por que Deus está julgando tão ferozmente assim? Tão ferozmente assim? Porque todos estes juízos que você ouve no livro de Isaías 24, este é o mais severo, certo? Então eu perguntei, por que Deus está julgando tão severamente desta forma? Então, muitas vezes vocês me ouviram dizer que é porque o Pai não pode entender que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele é Deus, Ele é o Deus triuno, Ele é parte da cabeça dos três em um. Ele poderia deixar o céu onde Ele está sendo adorado, meu Senhor, onde Ele tem sido adorado. Meu filho, vamos nos encontrar hoje. Nos encontramos hoje, certo? Eu preciso de uma atualização, certo? Então, o pai não pode entender
que Jesus pôde deixar a glória, porque quando eu vi no trono, olha isso agora, eu o vi no centro do trono, recebendo a adoração que o Pai recebe. No centro, o trono glorioso no centro, o glorioso Cordeiro de Deus no centro do glorioso trono de Deus, recebendo a adoração de todas as criaturas, de todos os anjos, de todo o universo, de toda a criação. E então ele pôde deixar isso e vir e morrer por você. Então o Pai não pode entender que você pode rejeitar isso. Não, não mesmo. Então vocês entendem a severidade? Por que é tão severo, certo? Então, se você me permitir, eu quero andar passo a passo com você. Vamos ver quão longe podemos ir, porque eu nunca vou conseguir completar essa mensagem nesta noite. Mas eu quero olhar a razão para este juízo, essa severidade, quão severo é este juízo. E ao fazer isso, o que eu quero fazer é o seguinte. Aleluia. Ao fazer isto, o que eu quero fazer é o seguinte: é exaltar, rejeitar a Cristo. Nós temos que sair, nós temos que evangelizar, porque esta é a razão pela qual ele está julgando. E quando você fala a respeito de rejeitar Cristo, neste dia você tem que lidar com dois aspectos. O mundo que diz que eles não querem, eles realmente não o querem, certo? Quero dizer, por causa da vida que eles vivem, as coisas que eles estão fazendo lá fora, eles sentem que eles não querem Jesus. Entretanto, você e eu sabemos que todos precisam de Jesus, certo? Jesus é o nosso pão da vida, certo? E número 2, você tem que lidar com como a igreja deste dia presente tem rejeitado Cristo. Por que eu digo isso? Porque a nuvem de Deus, se ela pôde vir, Deus veio. E você ainda não correu lá? Realmente, você não correu lá? Sim. O Senhor não pode entender isto. Então você tem que lidar com dois aspectos dessa rejeição. A igreja deste dia presente o tem rejeitado, significando eles não correram lá, a nuvem de Deus veio e eles não foram lá, não correram lá. Então, eu quero andar passo a passo e ver o que nós podemos lidar nesta noite. Vai ser uma conversa longa, mas eu vou resumir por causa do tempo, certo? Aleluia. Então, você vai ver a severidade deste juízo, certo? E você vê que esta severidade fala a respeito do tesouro que ele enviou. Você não pode rejeitar, e ele não vai entender. Então, ele será severo a respeito disto, certo? Mas eu quero que nós vamos até Lucas, capítulo 17, versículo 32, na tela. Vamos começar daqui e vamos ver quanto podemos passar através disso. Tem muito trabalho. Muito trabalho. O tempo todo, meu filho, engenheiro Daniel, arcebispo, adjunto sênior, muito trabalho. Olha essa escritura e a forma como ela está colocada na tela, muito lindo. Ela sozinha ocupou toda a tela, certo? Esta escritura ocupou a tela muito bem. Você quase quer deixá-la lá. Eu quero ouvir que um dia o engenheiro Daniel, ele entrou na igreja e ele disse para eles colocarem esta escritura ocupando toda a tela muito bem assim. E ele diz, não tirem ela até o fim do sermão. Que sermão este pode ser? Sério? Sério, meu Senhor. Há muito aqui dentro, certo? Ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Oh, meu Senhor. Eu digo, sim, lembre-se da mulher de Ló, minha filha. Nós vamos nos encontrar hoje. Eu quero saber o que está acontecendo. Tudo bem? Algumas vezes. Eu quero entender se é... We are on the upper side 60s, 70s or up to 100. Oh, but we are agreeable. Nós estamos de acordo. He's tuned in, Ele está sintonizado e está ouvindo.
Remember Lot's wife. Lembre-se da mulher de Ló. For me, para mim, I would even want, today if I were you, hoje, and se I eu know you fosse have this você, opportunity eu of sei home que cell, você tem essa Nakuru is oportunidade known. em suas células The em casa. church in Nakuru is known Nakuru é even for conhecida, just a home igreja cells. deles é Massive conhecida ones, pelas where you have células an em casa, opportunity to go and massivas. speak these Então, things, você right? tem a oportunidade And de ir help e people falar change essas coisas, destination, certo? destiny. E ajudar as pessoas e mudar o destino Is there delas. somebody who can Tem identify a alguém que dictionary? What is tem the um meaning of dicionário? remember? Qual o significado da palavra I would lembre-se? start from there if I Eu were you in começaria that de home lá cell. se eu fosse What você is the Lord naquela saying we should célula. do? You would say, O que o remember. Senhor está dizendo que nós devemos to fazer quando recollect? Ele diz Or to lembre-se? never forget? É nunca Or to put at esquecer, the back of your relembrar, mind? ou Or put at ponha the na fore of your frente mind? da sua What memória, I don't have a ou dictionary traga à here. sua mente. Eu não tenho um dicionário You have seen aqui. it, you have checked it. Vocês já viram? Já checaram? Or you are that's it, engineer Monica. Assim diz a engenheira Mônica. Wasomi wako hapa sana. Moving dictionary. Ela So, é um is there anybody dicionário who can give it to ambulante. us? Então, If se somebody alguém tem, pode nos I know dar your o phones are not even significado. here, right? Eu sei que os seus celulares não estão Remember, aqui. says what? Lembrar-se, ele diz o quê? Have in, Ter em or be mente able to ou bring to ser one's capaz mind de trazer a able to bring lembrança it de back to one's alguém, mind. trazer An a lembrança de awareness alguém, keep an manter awareness uma of, consciência of someone or de something. alguém ou alguma coisa, Bear in mind. ter bear em in mente. mind, meaning you are doing your Significando, life, você but está you are vivendo a bearing sua this in vida, your mas mind. você está mantendo Yes. isso na sua mente. You are Sim, walking, you are você doing está things, but andando e fazendo this coisas, thing is mas like esta navigating coisa aqui you. é como o que está te Are we navegando, te together? dirigindo. Estamos juntos? My son Major, Meu I filho bless Major, you in the name eu te of Jesus. abençoo no Nimefurahi nome de kukuona na macho. Jesus. Nilisema angalau ni mwoneko tu na macho. Hallelujah. Aleluia. The people tuned As in just know pessoas que that this is estão a celebration mode, sintonizadas but the sabem message que is este é um quite, culto de heavy here. celebração, mas So, a mensagem está It is pesada sitting aqui. well on the Então, screen. está muito bem posicionado na tela. Remember Lot's Lembre-se wife. da mulher de Ló. Keep it in mind. Keep it in Mantenha your em mind. mente, In mantenha na sua whatsoever you mente, em do, tudo let que it be você ringing in fizer, the mind, que isso fique navigating you. ressoando na sua You mente are e going te this way, but when you direcionando. remember, Você you está navigate indo back. por este lado, mas quando você lembra dessa Like a escritura, compass. você volta. É Hallelujah. como uma bússola. Aleluia. And so, Então, this is where é aí now onde you agora meet the church. você encontra a igreja. This is the place Este é from o which you lugar meet de the onde church. você encontra a igreja. Are we together? Estamos juntos? Because at this place, Porque you neste see that lugar, Lot's você wife. vê que a mulher de Ló, Can we start from here? podemos começar a That partir the word daqui, was scarce, que a right? palavra era escassa, certo? You people, I Eu know you are sei good now. que All of you are vocês very são bons powerful. You agora, are todos graduate vocês são theology, most of you. poderosos, And then a maior also parte de now you vocês have really digeriram entrenched teologia yourself in the word. e muitos de You're very vocês deep, right? realmente estão You might arraigados even na say, palavra "Apanos, yes, profundamente, don't start certo? it there." Não, Can you vamos start começar from when they are daqui. splitting with Abraham? Você vai dizer, não começa daí. Podemos And he começar de chooses to onde go ele se towards the separou de Sodom, Abraão e right? Ló escolhe ir em Instead of direção a elsewhere. Sodoma, certo? Em vez And de he ir para comes outro lugar. outside. E ele vem para o lado The de power fora. of sin to O pull you poder in, do pecado para te And then the next puxar para minute you dentro, realize certo? he's Então, no grappling with próximo those minuto, things. você Can you percebe que ele imagine? já está lutando He's com dealing aquelas with it coisas. Ele já está lidando com aquelas coisas. And he was sitting Agora. where? E ele está sentado At the onde? gate. Na Only porta. prominent people did what? Somente pessoas Sat at the gate. importantes faziam o quê? Sentavam allow na me just porta. run through this introduction Então, me before I start. passar por esta introdução antes de começarmos. Only senior people, Somente pessoas renowned, sêniores, sat at the gate. famosas, se sentavam na porta. Meaning wealthy, Significando prominent. ricas, prósperas. people that could host. That's Pessoas why que when they podiam guest came, they hospedar. É come, por isso que quando recline um at my place. convidado chegava, eles diziam, You have venham, resources for hosting. recline-se na minha casa. Você tem recursos para hospedar. Remember Lot's wife. Lembre-se da When mulher they de Ló. came home, Quando eles vieram and people para were a pushing the casa door, wanting e as to defile pessoas the estavam angels of tentando God, arrombar a porta she served para them at the abusar table, dos right? anjos de Deus, ela They o must serviu have na told her mesa. why they Elas have devem ter come. dito para ela porque eles tinham you vindo. remember that the word was Vocês scarce? se lembram que a She palavra de received. Deus era escassa? Então ela recebeu. She had a lineage. Ela tinha uma to Abraham, linhagem right? com Abraão, The father certo? of O pai da fé. The one to whom righteousness Aquele was. que foi considerado justo, So she had all the certo? opportunities to Então be ela right, teve right? todas essas oportunidades de ser justa, certo? And then, let me Então, finish this now. deixe-me terminar isso agora. At one point, Em um ponto, the angels os anjos, kusita-sita, kuyumba-yumba ama kurega-rega, whichever language you use, qualquer língua que você usar, lingering.
Eles ficaram hesitando. Em um ponto, os anjos agarraram a mão dela fisicamente e puxaram ela para fora de Sodoma, para fora do fogo, certo? Meu Senhor, agarraram as mãos dela fisicamente e puxaram ela para fora. Então, você está me dizendo que ir à igreja, sair do mundo e entrar na igreja e sentar lá, não significa que você entrou, certo? Isso é realmente o que ele está falando aqui. Isto não significa que ela já entrou. Então, ele diz, lembre-se da mulher de Ló, os perigos do materialismo, os perigos de colocar o teu coração neste mundo, ou colocar o mundo dentro do teu coração, os perigos de olhar para trás e dizer, não, veja, nós temos potes de carne lá, certo? Então, uma vez que você considera o fato de que o materialismo, o amor ao mundo, está sendo exposto aqui, então você não tem outra escolha a não ser olhar para a igreja em Laodiceia, certo? Então, Apocalipse, capítulo 3, 15 e 16, rapidamente, eu quero começar. Eu não tenho tempo para isso nesta noite. Apocalipse 3, 15. Ele diz, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Então, agora, novamente, ele está dizendo os perigos da mornidão. Você está na igreja, mas nós nem mesmo sabemos onde você está. Aleluia! Aleluia! Você está na igreja, mas você soa mais como alguém que está do lado de fora. Então você é as duas coisas. Mornidão. Eu conheço as tuas obras, que você não é nem frio, nem quente. É claro que o Senhor ama alguém que é quente, zeloso pela palavra, correndo. Entende? Toda vez que eu vejo esse tipo de pessoa na igreja, eu tenho uma tendência de querer defendê-lo, certo? Porque eu vejo, você sabia que Jesus morreu por nós? Você vê eles compartilhando o evangelho muito zelosos, e ele disse, eu ganhei uma alma lá e eu dei o endereço para ir para a igreja, eles querem batismo. Quando eu vejo isso, algumas vezes eu tremo, oh Senhor, eu espero que ninguém quebre o coração deles, entendem? Eu espero que ninguém os desaponte. E você sabe que a pessoa que eu estou falando que pode desapontá-lo é um cristão ou um pastor? Sim. Você está incendiado assim? Vai devagar. Eu também já fui assim. Não faça isso, certo? Então, este é sempre o meu temor, que alguém vai te dizer, verdade? Eles receberam o Senhor, Sim, eles querem ser batizados. Nós ganhamos eles para Jesus e ela agora começou a cantar os cânticos de Jesus conosco. Realmente, que bom para você. Com desdém. Zombaria, meu Senhor. Então você entende como eu normalmente temo? Quando eu vejo pessoas zelosas, eu falo, Senhor, eu espero que eles continuem, Senhor, proteja os corações deles. Não deixe ninguém quebrar o coração deles, porque isso vai confundi-los. Eles voltam para casa e ficam pensando, ei, meu pastor, quando alguém fala que ganhou alguém, ele nem sequer aprecia, nem se importa. Nem se importa, meu Senhor. Vocês me entendem agora? Sim. Mas ele está dizendo que é muito bom ser zeloso. É bom ser quente, correndo com o evangelho, indo por este lado, dizendo, desta vez eles vão ouvir. É por isso que eu tenho alguns filhos que estão correndo muito. Eu vejo eles sentados aqui e eles correm muito rápido. Quando eu digo para eles, nós temos que encontrar uma terra, temos que começar uma igreja no centro da cidade agora. E naquele mesmo final de semana, nós tivemos um culto de final de semana lá, e aquela igreja está lá hoje. E tem quantos membros? Mais de 3 mil membros. Toda vez que você ouve, 88 pessoas vieram, 77 pessoas. Os novos, só os novos são como uma igreja inteira nova. O zelo deles, veja, está aqui na sua tela. Este foi o dia da inauguração, meu Senhor. Então quero dizer, é bom ser quente para Jesus. Então ele está dizendo que a mornidão é ruim e é tão sério. Olha isso agora. Jesus diz,
I wish you were Eu either desejaria one que or você the fosse other. frio Meaning ou that you have quente, not received the significando gospel, que the você gospel não can hit recebeu you o and you enter evangelho, o heaven. evangelho Than pode to say te you are alcançar e immune você to the entraria gospel. no céu, mas você diz que é imune ao I'm evangelho. coming to you. Eu estou Just vindo remember até today we are vocês. looking at Lembre-se rejection. que hoje Why nós God has to estamos judge us examinando severe. rejeição, But por this que is the Deus tem way. que julgar tão We're not handling the severamente. church. Mas este é o caminho, nós Why estamos the agora church lidando com a has igreja. done the things she Por has que done. a igreja She tem feito as received the coisas word. que ela tem She feito? heard the Ela message from the angels recebeu a themselves. palavra, She was ouviu a even pulled mensagem outside. dos próprios But she anjos, was still eles swept até by the mesmo fire. puxaram ela para fora, mas ainda assim ela foi this message arrastada is a pelo caution, fogo. right? That Esta be mensagem é uma careful that advertência you're not swept by que the cuidado fire while que you are você in the não church. seja arrastado pelo fogo enquanto você So está he's saying that dentro the da worst thing, igreja. but you see now, you Então people, ele está I mean, dizendo my sons que a and daughters pior here, very coisa, powerful, those meus tuning filhos also. e filhas muito poderosos e vocês is que estão clear. sintonizados, Because even in isso é Matthew claro, 7:21, porque 23, em Mateus he 7, raises that 21, warning. 23, Not ele everybody levanta that essa is in church advertência saying, que Lord, nem Lord, will todos os enter que the estão na kingdom of God. igreja dizendo Senhor, Senhor, then vão in Luke entrar no chapter reino de 13, Deus. 23, Então all the Lucas 13, 28 23 says, até o "And on that 28 day, ele many diz, of you in the naquele church, dia when all muitos of de the vocês na house igreja, stands up and quando o knocks the dono door, da casa many se of you in the levantar e church will fechar go a porta, knocking and muitos de pleading, vocês and na the door igreja will vão not be ficar batendo, opened. implorando e a porta Crying, não weeping, será and gnashing of aberta. teeth. Gritando, Gnashing chorando, of teeth rangendo normally is dentes. regret. Ranger dentes Remembering missed significa opportunities, right? remorso, se lembrando Are we das there together? oportunidades So perdidas, this is certo? what I'm talking about. I'm Estamos just juntos, laying então this é as disso que eu foundation. estou falando. Eu Because estou there's somewhere I'm somente going to, right? colocando o fundamento, porque há um lugar para onde So, eu quero ir, certo? Então, Remember Lot's wife. lembre-se da And he's mulher saying, de verse Ló. 16, E ele está dizendo no versículo judgment, look at that 16, judgment. o juízo. Olha este juízo. So, because you Então, are lukewarm, porque és neither morno, hot nor nem cold, frio, I nem am quente, about to spit estou you prestes out of a my mouth. vomitar-te That is para wrath. fora da minha boca. Isto é That is now ira. judgment. Isto é agora And if you juízo. notice what I'm E doing se você here, notar I o que eu am estou actually fazendo beginning with aqui, na church. verdade, eu já estou começando church com a that has seen the igreja. cloud of God A igreja que viu a and nuvem has de said, Deus "No, vir, e ela disse não. I don't think it's important." Eu não acho que é Ai, importante. ai, 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 ai. That is bad, right? Isto é ruim, certo? You cannot ignore Você the cloud não of God. pode ignorar a nuvem de Deus, de forma nenhuma. And so, Então, therefore, por causa because of disto, that, por because of the causa danger disto, in the church por causa do perigo na igreja, of falling away, de cair while e you are inside, retroceder enquanto você está dentro, sendo morno. then 2 Então, Corinthians 13:5 2 says the Coríntios following, 13, check your 5, faith, he dizendo o says the seguinte, following. checa a sua 2 fé. Ele diz o Corinthians seguinte, 13:5 he says, 2 Coríntios 13, 5, ele diz. 2 Corinthians, if you get 2 it Coríntios, for se me, você já recebeu de mim agora, he says, ele diz, examine yourselves, examinai-vos a therefore, to vós see whether you mesmos, are in the portanto, faith. para ver se vocês estão na fé. So because of that Então, warning por that the causa church desta it can be advertência deadly in the church, de que isto, a that the mornidão most pode dangerous ser thing is to mortal be na in the church igreja, and always que think you're esta é a going to coisa heaven, mais and you perigosa want é what estar you're there, dentro da you are igreja not- achando look que at this você now. está indo para o céu e então are fazendo not as in the coisas lá. brothels. Olha isto agora. Você You não are not está in the nos bars, bordéis, nightclubs, você não está nos discotheques, bares, or nos walking clubes streets, noturnos, doing the wickedness of the discoteca, streets. ou andando nas ruas You are in the praticando a church. When you iniquidade wake up in the lá. morning, you Você kneel down está and na pray, igreja, right? quando To você Jesus. acorda de manhã, você ajoelha e ora para Before you Jesus. eat a meal, you pray Antes to de comer, Jesus. você ora para And Jesus. then sometimes Então, you're in the algumas streets also vezes você está evangelizing na and doing all Rússia these things também for Jesus, evangelizando in e the fazendo church, essas paying coisas tithe, para doing Jesus, the things na igreja, pagando God, the dízimos, church fazendo things, essas right? coisas, as coisas da igreja, certo? And then on that E day, he então, tells you, naquele to dia, tell you ele the te truth, I do diz, not know you. para He's dizer saying a you'd verdade, eu rather não do te this. conheço. Então, ele You'd está rather dizendo, examine é yourselves melhor to see você whether fazer you are isso, in é the melhor você examinar-se a Test si mesmo yourselves. para ver se você está na Do you fé. not realize that Prove-se a si Christ mesmo. Jesus is in you? Acaso você não sabe que Unless, Cristo of course, Jesus está em you você? have failed the A test, or não you ser, failed é the claro, test. que você já falhou no teste. Are we together now? Estamos juntos So agora. this is the introduction I Então, wanted to lay esta é a to you. introdução So I que eu just want to queria look at colocar para what vocês. is plaguing the Então, eu church quero today. olhar aquilo que está praguejando a igreja The hoje, fallen church. a igreja lukewarm caída, church, if a you igreja morna, você poderia dizer. Because he says, Porque ele remember diz, Lot's wife, right? lembre-se da mulher de Ló, certo? Number one, Número that church, when essa you look at igreja, them, quando você they olha have para no eles, fear of eles God. não têm temor de Deus. They have no fear Eles of não God, têm number one. temor de Deus. Este é o I'll número just 1. read them because of time, Eu vou so I can ler give por you a causa day do tempo, back to you. então eu vou depois devolver para vocês lack the este fear dia of de God. The fear vocês. of God is Falta basic. neles o temor de Deus. Basic O in temor de salvation. Deus é That is what básico na distinguishes us salvação. from anyone É else. isto que nos That for us we have distingue the de fear of God. todas Number as two,
outras pessoas. And you know the Nós scriptures temos that o temor appertain de to that, Deus. right? Número 2, e nós sabemos essas You know the escrituras a fear of God respeito
respeito disso. Você sabe que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Mateus 25, somente as virgens sábias que tinham o temor de Deus entraram no céu, certo? Agora, Apocalipse 14, 6, ele diz, temei a Deus, quando ele está anunciando a identidade dos que são nascidos de novo em Apocalipse 14, temei a Deus, dê-lhe glória, as coisas que as pessoas nascidas de novo fazem, o temor de Deus. Número 2, quando você olha para eles, você descobre que eles estão se comprometendo, se misturando com o mundo. Em outras palavras, se comprometem, eles se misturam. Eu acho que a palavra certa é misturar-se, certo? Porque as coisas do mundo entraram na igreja, certo? Aleluia. Estou ferindo alguém aqui, porque essas pessoas são muito sêniores e eu não quero. Vocês estão indo bem, certo? Eu gostei da palavra. Obrigado, minha filha. Obrigado por isso. Aleluia. Eu tenho que dar isto para vocês. Então, mais tarde, nós vamos celebrar a grande obra que vocês fizeram em Nakuru, certo? Então, eles se aproximaram e se misturaram com o mundo. Em outras palavras, se comprometeram com o mundo. Deixe-me dar-lhes as características e terminar isto para começarmos. Agora, coloque para mim Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4, ele diz... É melhor irmos rápido por causa do tempo. Alguém, por favor, vamos mais rápido porque eu tenho muitas escrituras e o tempo é escasso, a escuridão já chegou, já está aqui. Ele diz, adúlteros e adúlteras, acaso não sabeis que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus, contra o próprio Deus, inimizade para com Deus? Então ele diz, portanto, qualquer um que escolhe ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Então você pode escrever a escritura e ler em casa por causa do tempo. Então eu estou simplesmente enfatizando para vocês como a igreja, das características da igreja morna de hoje, para que você possa usar isso como espelho. Nakuru, altar principal, hoje é o seu dia, para que você possa usar isto como espelho para checar, será que eu realmente estou na fé? Nós estamos na fé? Eu estou falando com a igreja. Que oportunidade hoje para você se refinar mais e despertar mais, certo? Então, ele diz, inimizade com Deus. E o livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, nós conhecemos muito bem, rapidamente. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos com pressa, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, dos desejos pecaminosos dos homens, a cobiça dos olhos e gabar-se daquilo que você tem ou faz, essas coisas não vêm do Pai, mas vêm do mundo. O mundo e as suas cobiças, seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso viverá para sempre, eternamente. Então, isto é sério. Outra escritura é Êxodo 34, do 12 a 16. Não temos tempo para ler, provavelmente. Eu tenho tantas escrituras. Cuidado para não fazer nenhum acordo com aqueles que habitam na terra para onde você está indo, para que eles não sejam uma armadilha para vocês. Então, ele está falando que as más companhias corrompem o bom caráter, certo? Então, ele diz, não amem o mundo. Você fique dentro da casa do Senhor e siga os preceitos do Senhor. Os ideais da salvação, certo? Justiça, santidade, temor de Deus, separação, humildade e etc. E ele diz, quebre os seus altares. Então você pode ver que a mensagem é, não misture-se com o mundo. Então também temos Mateus 6, 19 a 24, ele diz, não acumuleis para vós outros
outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ele diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então é muito claro quando ele diz que você não pode se misturar com o mundo. Então essa é uma das características. Cheque as suas igrejas na altar principal. Você está descobrindo que vocês estão se misturando com o mundo? Então traga correção hoje. É isso que o Senhor está dizendo, inclusive para todas as igrejas sintonizadas. Júdia, Ruaca, Caiole. Eu vejo também que temos que Tanguela, Muduro está aqui. Nós temos também a mega igreja. É a mega igreja na cidade, certo? Sim. Então nós temos também Dandora, altar principal, qualquer igreja, qualquer que seja, Bahati, Cherimoyo, Langas, em Eldoret, todas as igrejas, Nova York, onde quer que vocês estejam, Maryland, vocês podem examinar isso para examinar-se a si mesmo. Você descobre que o mundo está muito bem acomodado com você na igreja e significando você está confortável com isso, talvez você nem detectou este problema, então chegou a hora de se arrepender e mudar e de voltar para o Senhor, certo? Você pode até mesmo checar o mundo através da adoração. Será que a nossa adoração se tornou mais mundana? E a nossa pregação tornou-se mais mundana? E as nossas vestes? E os nossos filhos? Eles estão mais mundanos? Então você sempre pode fazer um teste barométrico da igreja para ver se você ainda está na fé. Aleluia! Nós temos muito para compartilhar aqui. 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 11, se tivermos tempo, talvez não tenhamos tempo. 1 Reis 1, ele diz, quando o rei Davi envelheceu e já de idade bem avançada, e ele não conseguia ficar aquecido, então, mesmo quando eles o cobriam com cobertores, então, Natan fala com Batseba. Você pode ler isso aí. Nós vamos dar as escrituras. Ok. Então, Apocalipse 19, do 6 ao 9, as vestes. Esta é a pureza do céu, certo? E esta veste não é mundana, não é encontrada no mundo. E você sabe que há outras escrituras, Gênesis 3, 7, quando eles tentaram fazer coberturas de folha de figueira, certo? As vestes, e falharam. Vocês conhecem Gênesis 3, 21, a profecia, o simbolismo daquelas vestes que viriam ainda, certo? Então, certo, Jesus vem com estas vestes de justiça da parte do Senhor, certo? E estas vestes vieram do céu. Vieram do Senhor. Então é a pureza do céu, não é da terra. É por isso que ele diz, por favor, separe-se do mundo. E há uma escritura no livro de João, capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal antes dele partir, você ouve ele dizer, Senhor, põe de volta a glória que eu tive contigo desde o início. Não se preocupe com essa escritura. Põe de volta a glória que eu tive contigo desde o início. Antes da criação. Olha isso agora, significando que quando ele veio para a terra, ele se despiu desta glória, porque a terra é contrária à glória de Deus. É contrária, é por isso que ele diz, separem-se do mundo. Então, há muitas outras escrituras, Romanos 8, 7. Então, você pode me dar Lucas 9, versículo 62, podemos ler 1 ou 2, então fechar. Lucas, capítulo 9, 62. Ele diz, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, ok. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para servir
no of reino heaven, the kingdom of do God. céu, no reino de Meaning you Deus. cannot. Significando você não pode. You cannot hold Você a não plow pode segurar um arado. and you are E plowing, você you're está moving on, right? arando e andando para frente, And certo? then you're doing E what? então você está fazendo o quê? Looking back. Olhando para trás. So he says, he has Então ele removed you diz from the que world. ele te tirou do Stay away mundo. from the world. Fique longe do Try as mundo. much. The Holy Spirit is Tentem o available to máximo. remove you. O So Espírito I'm Santo simply está saying disponível para te that what are the remover. features Então, of the estou church he dizendo will quais judge são as severely. And I'm coming to that características da judgment, igreja que ele you'll vai be julgar very shocked. severamente. Nós You'll vamos be very chegar nessa shocked at igreja e the você vai ficar severity of that muito judgment chocado on the church. pela severidade Every time Jesus daquele was talking to juízo Chorazin, sobre a igreja. Bethsaida, Toda vez and que talking Jesus also está to falando com Capernaum, Corazim, he did not Betsaida, finish talking falando to them também com without making Cafarnaum, reference ele nunca to terminou de Tyre, falar sem antes fazer Sidon uma and referência Sodom. a The Tiro, worst Sidom sinning e cities, the Sodoma, occult, as cidades where babies were piores e mais sacrificed, the pecadores, ones that were in onde havia sexual sin, ocultismos e bebês homosexuality. sacrificados, And he onde said estava o pecado that the sexual wrath, do the judgment that homossexualismo, would e ele come disse on que those a that ira, have o received the juízo gospel que and look virá back sobre would aqueles be que worse receberam o evangelho e olharam para trás, than the occult será cities that offered their pior babies do as que das sacrifice. cidades So that's ocultistas why que I'm doing ofereciam this. seus bebês como sacrifício. Because eventually Então é I'll bring por to you the isso que eu estou severity. fazendo So isso, go back porque home and eventualmente check eu on vou your trazer life, para check on vocês your a church. severidade. Então voltem You para find that casa, your church chequem a sua vida, has no chequem a fear sua of igreja. Você Where já you're descobriu que a sua ministering or igreja pastoring? não tem temor de Deus? Do you Onde find você that in está that ministrando ou pastoreando? you are blending Você so well with descobre the que world? naquela igreja você está muito misturado Then there com is o a mundo. problem, right? Então há um problema, certo? Am I spoiling your Será que eu feast, your estou party? I've come to destroy estragando the a party? sua Or festa? A sua festa? he has come on a appetite. Você veio com tanto Sasa hata apetite? sisikii kukula nyama yoyote hapa kuguza. Not at all. I'm trying to Não, help de you. forma nenhuma. Estou that you may tentando see ajudar glory. vocês para que I vocês think this is vejam an a opportunity glória. that the rest of the Eu world acho can que feed esta é from uma this table, right? oportunidade que o resto do Hallelujah. mundo possa se alimentar Just check desta and see mesa, if the church certo? is blending well with the world. Simplesmente You just know checa that se a something is igreja wrong. está bem misturada And com o these are mundo. the Então você basic sabe tests que that tem the other algo churches errado. have not done. Estes são And os then you have testes drifted básicos away que as farther and outras farther away, igrejas right? nunca fizeram. Por isso que eles Hallelujah. se desviaram cada vez para mais Jesus longe, is Lord. certo? And in Aleluia, Kenya today, Jesus he é has healed Senhor. HIV. Oh, E my no heart. Quênia hoje ele My curou heart. HIV AIDS. My Oh, heart is meu overflowing coração, with joy. meu coração está transbordando de I love alegria. Jesus. Eu I'll amo prepare a church for Jesus. him. Eu vou I will. preparar uma igreja Because I para love ele. him Eu very vou much. preparar porque He eu really amo comes an muitíssimo. extra mile and Ele does it. realmente He did andou not a have to do it segunda because milha he e already ele não finished on the tinha que cross. fazer isso porque ele já Ai, havia ai, what a terminado na mighty cruz. God. Ai, que Nobody Deus tão can face poderoso. him now. Ninguém Not pode at all. You encará-lo agora, cannot. não mesmo. He's the Você King não of all pode. kings. Ele é o Rei de todos And os the reis Lord of all e o lords. Senhor de todos The os wonderful senhores, Counselor. o maravilhoso conselheiro, of peace. o príncipe da Mighty paz, God. Deus forte, Everlasting Pai Father. da eternidade, Living water. água viva, Living bread. pão vivo. He's the Ele é Messiah. o Messias, The glorious o glorioso Cordeiro. He's the perfect Ele é o sacrifice. perfeito sacrifício. He's the Lion Ele and the é o Lamb. leão e o cordeiro. He's the King Ele é o of lords. Senhor dos senhores. And the King E of ele é o kings. rei dos reis. The creator of o the universe. criador do universo. The joy of the a universe. alegria do The universo. perfect O sacrifice. perfeito sacrifício. The coming King. O rei The que está Messiah. vindo. O The Messias. Christ. O The Cristo. Lord. O Senhor. Hallelujah. Aleluia. Apewe sifa. May he be praised Que ele forever seja and ever. louvado eternamente For us pelos will séculos dos worship him séculos. forever and Nós ever. iremos adorá-lo para sempre, Hallelujah. Sit down eternamente. so we continue. Aleluia. Sente-se Ai, para serious, podermos serious, continuar. serious. Ai, sério, Because sério, now sério. they're asking, Porque kwani agora Nakuru eles estão iliingia pale na akili perguntando, gani? mas Na este é o Thanksgiving culto de bado. celebração? No, that's all right. Não, God has está his tudo plans. It's certo. obvious Deus tem os Nakuru seus is a planos. sovereign choice É of óbvio God, que right? Nakuru é uma The escolha name of Nakuru soberana is de everywhere. Where Deus. are you O going nome de to? Nakuru está em Oh, todos I'm os leaving lugares. now Para Australia. onde I'm você headed to está indo? Nakuru, Menengai. Oh, eu estou Oh, what saindo is da that? Austrália indo para Hallelujah. Nakuru, Very Menengai. powerful. O que é isso? So, Aleluia, muito compromise poderoso. with the world. Então, Check it in your comprometer-se life com and o in the mundo. church. Cheque-se na sua vida e na can igreja, stand up and tell the misturando-se com o worship mundo. team, Você pode se levantar e dizer para o grupo de adoração, por que é que eu sinto que nós nos tornamos That's a mais good thing when somebody mundanos? raises that Esta é uma coisa to the muito boa worship team, quando right? alguém levanta isso para o Why- grupo de why do I- adoração, do I feel certo? that Porque even eu I see estou our children sentindo que these days are mesmo walking quando eu church olho like as the nossas worldly crianças, quando eu vejo That's na a good igreja as thing. nossas crianças estão mais That's what he's mundanas, saying here. isso é I uma don't coisa have time boa, é to isso que ele go está through this. dizendo aqui. Eu realmente não tenho tempo But para he's passar saying por here isso. that, Mas ele John está 15, dizendo 18 to aqui, 19, João 15, do as I 18 ao finish this 19,
19, part. enquanto eu termino esta parte.
Uma das características da igreja apóstata, a igreja que se comprometeu com o mundo, a igreja morna, cujo juízo eu vou chegar em um momento, certo? O mais severo do que Sodoma e Gomorra, mais severo do que Tiro e Sidom. Então você pode imaginar, isso é muito sério. Muito sério. Sério. Isso é muito ruim. Isso é agora o povo que celebrou um aleijado andou, que o juízo deles vai ser pior do que daqueles que nunca viram nenhum único milagre. Inimigos de Deus vieram para tentar abusar dos anjos de Deus. Então nós temos que examinar este assunto, certo? Aleluia. Então vamos para frente. Isso é sério. Então, uma outra característica desta igreja, vocês estão prontos para mais ou já é suficiente? Vocês dizem, não podemos suportar mais nada. Obrigado. Outra característica é que eles se comprometeram com o pecado, se misturaram. Eu sei que o mundo é pecado, é pecador, mas eu quero puxar para fora o pecado para que o mundanismo, a porosidade, a corrupção e a fraude dessa vida, certo? Eles se comprometeram, se misturaram com o pecado. Mateus 5:6. Give it back. Vamos voltar para João 15, do 18, do 15 ao 19. Se o mundo vos odeia, lembre-se que ele me odiou primeiro. Então, o que é que o Senhor está dizendo? O que é que o mundo vai fazer com a igreja? Não, eu não ouvi. O mundo vai fazer o quê? O mundo vai odiá-los. Então, se você está amando o mundo, há um problema, certo? Há um problema sério. Se você está bem misturado com o mundo. Ele está dizendo, por que você está se misturando com o mundo? Você não está vendo isso aqui? E ele diz, não, é porque nós já trabalhamos nos acordos financeiros e eu não quero abalar tudo de novo, porque agora está estável. Não, de forma nenhuma, por favor. Vamos simplesmente escolher Jesus. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que ele me odiou a mim primeiro. Então ele diz, ele continua falando no versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria, porque é dele. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Qual é a mensagem aqui? Ele está dizendo, o arrebatamento está vindo. E ele está dizendo que a igreja, pela sua própria natureza, não pertence a este lugar. Portanto, e ela tem que saber que algum dia o Senhor virá e vai levá-la, certo? Cada narrativa que fala da igreja na Bíblia diz para ela que ela não pertence a este lugar. Você pode ir às Escrituras que dizem que você é embaixador de Cristo, certo? Oh, meu Senhor, então com certeza vamos nos preparar para a partida. Aqui não é o nosso lugar. Não, isso aqui nós não vamos aceitar. Nós temos que nos preparar para a nossa verdadeira casa. Lembre-se daquela visão quando ele me fez passar voando e ele me fez ver a cidade eterna. Então ele disse, o lar eterno dos justos. Então nós temos outro lar, outra casa. Aleluia, Jesus é Senhor. Então, é isso aí agora. Ele diz no livro de João, estamos juntos, o livro de Mateus 5:6, ele está dizendo que uma das características que ele deu agora é comprometer-se com o pecado. Então ele diz, misturar-se com o mundo, confortável com o mundo, dentro da igreja. O mundo voltou para a igreja. O que você está dizendo? Você está me dizendo que ao amar o mundo, quando eu amo o mundo, a igreja apóstata, a igreja porosa, então essencialmente eles estão dizendo que aquele velho homem que estava morto, que morreu com Cristo, que morreu na cruz, certo? Ele ressuscitou e sorrateiramente voltou. Não, eu tenho alguém que precisa terminar o seu trabalho aqui. Não é um assunto para rir. Ele está dizendo que sim, alguém terminou o assunto, o velho homem que tinha morrido quando você recebeu Cristo, ele ressuscitou sorrateiramente, voltou e veio se arrastando pela sua barriga. Você está dizendo que ele tem algum negócio aqui de volta? Meu filho, bem Mungai, você sabe. Não, de forma nenhuma. Mas é isso que está acontecendo na igreja, certo? Este velho homem voltou e ele está fazendo coisas com eles. Então ele está dizendo, pela sua própria natureza não pertencemos ao mundo. Então se comprometeu com o pecado. Olha isto. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então ele está te chamando para quê?
para a justiça, para a justiça. Ele está te chamando para a justiça. Eu sei que você quase terminou, mas eu vou trazer mais um segundo. Eu não quero avançar mais. Eu já quase terminei. Mas vamos começar, porque Deus está fazendo um chamado à justiça, porque Ele diz que a igreja dele é uma igreja justa. Aleluia. Então você tem que checar a justiça da igreja. Eu sei que Teresia e Gladys estão sentadas com seus cadernos, desfrutando da palavra. Aleluia. É verdade? Sim. Isto aqui vem primeiro. Então, comprometeram-se com o pecado, meu Senhor. Isso é horrível. Muito ruim, certo? Muito ruim. Então, 2 Coríntios capítulo 6, 14 a 18, podemos ler somente o 14 ou vamos ler até o final. Ele diz, não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, porque o que é que a justiça e a injustiça têm em comum? Então, esta é a razão agora. Ele diz, não, você não pode se comprometer com o pecado, você não pode misturar os dois, não pode misturar os dois. Ou que comunhão a luz tem com as trevas? E ele continua dizendo que a harmonia pode haver entre Cristo e Belial, o que o crente tem em comum com o incrédulo, exceto para evangelizá-lo. Que concordância pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos templo do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei com eles, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e sejam separados. Separem-se, diz o Senhor. Gênesis capítulo 3. Podem focar em mim. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Você pode ler mais, mas do 1 ao 7. A queda, certo? Mas se você olhar um pouco antes disso, Gênesis 2, 16 e 17, o justo mandamento da justiça, ou o justo mandamento da vida eterna, como você quiser falar. A lei da vida eterna, a lei da justiça, chama-se obediência voluntária. Gênesis 2, 16 e 17. Se você fizer isso, se você não tocar isso, você viverá para sempre. Mas se você fizer isso, você vai morrer. Então você pode ver a separação desses dois. Então quando o pecado entra, é totalmente diferente. Então fique longe disto. 1 João 3, 9. Estou terminando antes de fazer 1 Coríntios 10, 21. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente divina permanece neles. Eles não podem mais pecar, porque eles nasceram de Deus, significando pecado voluntário. Então ele diz, 1 Coríntios capítulo 10, 21. Obrigado, já estamos terminando. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios também. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Separe-se. Aleluia. Aleluia. Qual é a outra característica da igreja que demonstra mornidão? Como você sabe que nós não estamos bem, que tem alguma coisa errada? Parece que nós estamos mornos. Como você detecta e diz uma palavra como essa e você checa a si mesmo nesta era antes que seja tarde demais? Falta para eles a fome pela justiça. Fome de justiça. Eles não têm zelo para buscar a justiça. Eles estão confortáveis. Ele diz, arrependa-se, aparte-se do pecado e vamos ser santos. Não, eles não querem. Eles não querem fazer isso. Nenhuma fome. Então vamos voltar para Mateus 5,6. Por isso eu disse que isso já está estabelecido. Nós fomos chamados para ter fome de justiça. Então está bem aqui. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, em todo este discurso, o Sermão do Monte, Jesus estava definindo a sua igreja, a sua cidadania celestial, os cidadãos que virão para o seu reino. Lembre-se do outro monte também, o Monte Sinai, o Senhor também os definiu lá. Eles não fazem isso, eles não roubam e tudo isso. Agora, quando Jesus vem, ele os define aqui. Os cidadãos dele, os cidadãos do reino, certo? Aleluia. Vocês estão...
Vocês estão recebendo um ensino em modelo acadêmico? Tudo bem, daqui a pouco eu vou parar. Eu entendo. Já está escurecendo e eu vou parar. Então, Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas também. Portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará a sua própria preocupação. Então, a veste que você vê em Apocalipse 19, 6 a 9 é a justiça, certo? Esta é a pureza da igreja, a inocência de Cristo transferida para vocês. João 6, 35, ele diz o seguinte: não temos muito tempo agora. João 6, 35. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida, e todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele está pedindo que nós tenhamos fome e sede de justiça, que nós tenhamos fome e sede do próprio Cristo Jesus. Dias estão vindo, declara o Senhor, quando haverá uma fome na terra, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, certo? Amós 8, 11. Devagar, você quer beber alguma coisa? Aleluia. Vocês querem ouvir algo mais? Sim, eu acho que sim, porque a mensagem ainda está aqui na frente. Eu preciso falar e trazer o juízo. Quando você tem uma natureza, uma igreja desta natureza que eu estou descrevendo, a igreja caída, então a ira é severa, então eu tenho que chegar na severidade da ira nesta noite, então eu vou devolver a palavra para vocês. Eu estou aqui com vocês enquanto vocês precisarem. Podemos fazer um pequeno intervalo? Obrigado.